Olá, bem-vindos ao canal Tribo do Kiss. No vídeo de hoje vamos testar seus conhecimentos na série Desafie seu cérebro. Serão apresentadas 13 perguntas de conhecimentos gerais e uma breve explicação da resposta certa e do tema abordado. Prontos para o desafio? Então vamos começar! Como é chamada a parte do cabelo que cobre a testa? A. Sobrancelha. B. Franja. C. Bigode. D. Cavanhaque. D. Franja. Franja é uma espécie de penteado, no qual o cabelo decai sobre a testa total ou parcialmente. Os primeiros indícios históricos a respeito das franjas data do ano 60 a.C., quando Cleópatra, a mais famosa rainha do Egito, usou do estilo para influenciar os homens pelo poder de sedução que o corte causava. Qual dessas palavras é sinônimo de contente? A. Alegre. B. Culpado. C. Carente. D. Cansado. A. Alegre. Contente é o estado de espírito de estar satisfeito, alegre, feliz, de bem com a vida. Qual foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1990? Salvatore Schillaci, Diego Maradona, Lothar Matthaus, Roger Milla. Salvatore Schillaci. Totò Schillaci, como era mais conhecido, despontou para o mundo do futebol de forma tardia. Aos 27 anos, era quase um desconhecido quando foi convocado pelo técnico Azeglio Vicini para disputar o Mundial. O atacante havia disputado o primeiro jogo pela Série A do campeonato italiano apenas um ano antes, atuando pelo modesto Messina. Depois da Copa, Schillaci teve chances em grandes clubes e atuou na Juventus e Inter de Milão. Em seguida foi jogar no Japão, onde se aposentou com a camisa do Júbilo Iwata. Qual raça de cães foi treinada para resgates nos Alpes suíços? A. Akita. B. Chihuahua. C. São Bernardo. D. Pastor alemão. C. São Bernardo. A raça foi desenvolvida a partir de cruzamentos de antigos cães molossos, levados à região dos Alpes suíços pela passagem de tropas de Roma. Sua sobrevivência foi garantida graças aos monges, que desde 1660, passaram a criá-los no mosteiro chamado Hospice do Grand Saint-Bernard. Localizado num dos pontos mais altos daquelas montanhas e local por onde os viajantes passavam para cruzar os Alpes. De acordo com historiadores, o primeiro propósito do São Bernardo foi o de proteger as propriedades, seguido então das missões de resgate, que iniciaram-se no século XVIII. Qual nome é dado à ausência congênita dos dentes? A. Anodontia. B. Dentina. C. Dentologia. D. Endodontia. A. Anodontia. Anodontia é um distúrbio genético raro caracterizado pela ausência de todos os dentes. É causada por um defeito genético, mas a mutação genética específica não é conhecida. Essa ausência congênita dos dentes pode causar dificuldades, pois cada dente desempenha um papel importante na boca. A falta de qualquer dente é suficiente para criar um espaço que pode vir a ser um dilema em termos de estética e funcionalidade. Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? A. Isósceles. B. Escaleno. C. Equilátero. D. Ocutângulo.
B. Escaleno. Um triângulo é classificado como escaleno quando todos os seus lados possuem medidas diferentes. Ao comparar os lados do triângulo, ele pode ser isósceles, quando possui dois lados congruentes, equilátero, quando possui todos os lados congruentes, e escaleno, quando possui todos os lados com medidas diferentes. O que significa a palavra procrastinar? A. Adiantar uma tarefa. B. Deixar para depois. C. Fazer com pressa. D. Andar sem direção. B. Deixar para depois. O verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciamento de atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção e importância que deveria, sendo deixado de lado para a produção de outras atividades menos importantes. Por exemplo, a procrastinação é um comportamento considerado normal ao ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. De acordo com os pontos cardeais, o que significa Oriente? A. Sul. B. Leste. C. Norte. D. Oeste. B. Leste. Oriente é um dos pontos de orientação pelo Sol. É o lado do horizonte onde o Sol aparece pela manhã e que indica o leste ou oriente, que significa nascente. No filme E.T., o extraterrestre, em qual objeto os personagens E.T. e Elliot voam? A. Cadeira. B. Tapete. C. Bicicleta. D. Tábua. C. Bicicleta. A obra que marcou uma geração e comprovou o enorme talento de Spielberg de uma vez por todas é uma espetacular mistura de suspense, humor, drama e ficção que capta com competência toda a magia que o cinema pode proporcionar, deixando suas belíssimas imagens registradas na mente de cada espectador para sempre. A ação fica por conta da fuga de Michael, Elliot e E.T. no furgão, e posteriormente, a fuga de bicicleta com todos seus amigos. E finalmente a segunda sequência em que as bicicletas voam nos brinda com outro momento mágico e inesquecível. Quando vemos o close nos olhos de E.T., já sabemos o que vai acontecer devido à primeira cena e a satisfação no espectador é inevitável. Qual dessas palavras não é sinônimo de sagrado? A. Sacro. B. Santo. C. Imaculado. D. Profano. D. Profano. A profanidade é o desrespeito ou menosprezo pelas coisas sagradas. Inclui o uso casual ou irreverente do nome de qualquer um dos membros da Trindade. Inclui também qualquer tipo de linguagem ou comportamento sórdido ou vulgar. Em qual desses países fica a antiga capital do Califado de Córdoba? A. Rússia. B. Espanha. C. Inglaterra. D. Dinamarca. D. Espanha. Abderramão III 912-961 encontrou uma Espanha muçulmana dividida pela guerra civil e ameaçada pelo califa fatimita de África e pela crescente importância do reino cristão de Leão. Abderramão apoderou-se de Sevilha, 813, e Carmona, 914, derrotando Omar. Logrou reunir num só corpo político todos os súditos, e ao mesmo tempo conteve a expansão dos cristãos. Dada a importância da sua obra, e para impor maior respeito, em 16 de janeiro de 929, abandonou seu título de emir e elegeu-se como califa, pondo fim ao emirado.
A Embraer é responsável pela fabricação do quê? A. Navios. B. Trens. C. Aeronaves. D. Tratores. C. Aeronaves. A empresa brasileira de aeronáutica S.A. Embraer é uma holding responsável pela fabricação de aviões militares, comerciais, executivos ou agrícolas. Está listada como a terceira maior fabricante de jatos, perdendo apenas para Boeing e Airbus. Atualmente é a maior empresa brasileira no quesito exportação, além de possuir o maior número de pedidos de jatos, o que a coloca como líder de mercado na categoria de 70 a 120 assentos. A empresa possui em média 17 mil empregados, sendo 1.000 diretos e o restante indiretos. Qual é o ponto de fusão do ouro em graus Celsius? Letra A, 1402. B, 2086. C, 1064. D, 890. Letra C, 1064. O ponto de fusão do ouro é de aproximadamente 1064 graus Celsius, o que significa que serão necessárias temperaturas dessa ordem para derretê-lo. Como é demasiadamente mole, o ouro normalmente é endurecido, formando liga metálica com metais como cobre e prata. Quilate, K, é a medida de pureza do ouro. O ouro 24K é considerado 100% puro. O ouro é sempre fundido em barras porque a forma retangular e cônica dos lingotes facilita o desmolde do metal. Se inscreva em nosso canal, deixe aquele like e veja os outros vídeos sugeridos. Obrigada!